E aí, galerinha, começando a nossa aula, continuando as nossas aulas sobre eletricidade aplicada em informática, hoje a gente vai trabalhar com carga elétrica elementar, né? O que é isso, né? Carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica possível de existir. E é a carga que um elétron carrega, né? E eu vou designar essa carga por essa letrinha aqui, não é difícil, que é a carga elétrica de um elétron, né? A quantidade de carga de um corpo. Então, eu tenho um corpo, eu tenho um pedaço, uma esfera metálica, eu tenho, sei lá, uma barra de alumínio, né? A quantidade de carga de um corpo, que eu vou chamar de Q, tá? É sempre um número inteiro desta quantidade que é, né? Por isso dizemos que a carga de um corpo é uma grandeza quantizada. Então, eu tenho, qual que é a quantidade de carga de um corpo, né? É alguma coisa vezes que, né? Por quê? Porque eu sei que um corpo ele está eletrizado, ou ele tem ausência de elétrons, ou ele tem excesso de elétrons. Quantos elétrons que ele tem em excesso, né? Eu multiplico, ele tem 20 elétrons em excesso. Então, qual que é a carga desse corpo? 20 vezes que é. Por isso dizemos que a carga de um corpo é uma grandeza quantizada, então eu tenho como quantificar isso, né? O estado elétrico de um corpo pode ser alterado colocando-se ou retirando um número inteiro de elétrons. Olha que interessante isso aqui, gente. Eu tenho um corpo, tá? Ele está neutro. Quando eu coloco um elétron, ele fica o quê? Esse corpo ele fica eletrizado. Por que eu coloquei negativo? Porque eu coloquei um elétron, ele tem um elétron a mais. O corpo fica com um elétron a mais, isto é, a carga do corpo é negativa, igual à carga de um elétron. Então, qual que é a carga do corpo? Que é igual a uma vezes QE, porque eu coloquei só um elétron, né? QE representa a carga do elétron. Aí, quando eu faço o seguinte, eu tenho um corpo neutro e eu coloco dois elétrons, então qual que ficou sendo a carga desse corpo? Olha aqui, ó. Tá aqui. 2 vezes Q. Que é a carga do elétron. Então, qual que é a carga do corpo? É igual a 2 vezes Q. Se generalizarmos para N elétrons, a carga do corpo será igual a Q igual a N vezes QE. E negativa, é claro. Né? N por quê? Porque é a quantidade de elétrons que eu estou colocando naquele corpo. Se eu coloco 20, então qual que vai ser a carga do corpo? Q é igual a 20 vezes QE. Ao invés de colocarmos elétrons, vamos, nesse exemplo aqui, retirar elétrons. O processo é o mesmo. Quando eu tenho um corpo e eu retiro elétrons, né, eu estou carregando esse corpo. Né? Esse corpo ele vai ficar carregado positivamente. Por quê? Porque eu tirei elétrons dele. Observe que ao retirar um elétron do corpo neutro, o corpo ficará com um próton a mais. Logo, a carga do corpo será positiva e igual à carga que um próton carrega. Isto é, que é a carga do corpo, vai ser igual a 1 vezes QP. Que é QP? A carga do próton. A gente sabe que a carga QP o valor de QP, que é a carga do próton, é igual ao valor de QE, que é a carga do elétron. Beleza? Então eu tenho um corpo neutro, quando eu retiro dois elétrons, o que acontece? O corpo ficará com uma carga positiva e igual a 2 vezes a carga que um próton carrega, isto é, Q igual a 2 vezes QP, né? Essa que é a nova carga do corpo. Generalizando para N elétrons retirados, teremos que Q é igual a N vezes QP, da mesma forma que eu tinha aqui Q é igual a N vezes QE. Né, aqui representado acima, beleza? Como em módulo Q é igual a QP, né, retirando o sinal, elas têm valores iguais, podemos considerar uma única equação que dá a carga do corpo, que é Q é igual a N vezes QE, em função do número de elétrons retirados ou colocados, beleza? Se N são os elétrons colocados, significa que estamos colocando no corpo uma carga negativa. Então, o resultado disso vai ser negativo. Se, por outro lado, N for o número de elétrons retirados, significa que a carga do corpo ela será positiva. Então, o Q será maior que zero.
Se eu colocar elétrons, Q vai ser negativo, Q vai ser menor que zero. Se eu retirar elétrons, Q vai ser positivo. Podemos concluir que uma forma de especificar quantitativamente a carga de um corpo é especificar o número de elétrons em excesso ou a falta em um corpo. Claro, né? Qual que é o número de elétrons? Aí eu tenho a carga do corpo. Qual é o número de elétrons em excesso? Eu tenho a carga do corpo. Qual que é o número de elétrons que está em falta? Eu tenho a carga do corpo. Como o número de elétrons envolvidos é muito alto, essa não é a forma prática de se especificar a carga de um corpo. Daí se adotou-se, né, uma nova unidade de medida para a carga elétrica. A gente chama de Coulomb. Um Coulomb equivale a 6,25 vezes 10 a 18 vezes elétrons. Então, quando um corpo, olha que interessante, um corpo está neutro e eu retiro desse corpo, olha que quantidade de elétrons que eu retirei dele, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, esse corpo ficou com uma carga de 1 Coulomb. E por que ela está positiva, essa carga de 1 Coulomb? Ela está positiva porque eu retirei. Então, nesse corpo eu tenho excesso de prótons e falta de elétrons. Então, o que significa 1 Coulomb? Significa que se for mais 1 Coulomb, eu tirei daquele corpo 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Se for menos 1 Coulomb, significa que eu coloquei naquele corpo 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Olha que interessante. 1 Coulomb, gente, equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons em excesso ou em falta. Olha que interessante isso, é muito simples isso. Às vezes a gente estuda física de uma forma complexa, mas não é. Isso é muito simples. 1 Coulomb é 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Né? Olha que interessante. Ou faltando ou passando. Se estiver faltando, significa mais 1 Coulomb, porque eu tenho mais prótons do que elétrons. Se estiver em excesso, significa menos 1 Coulomb, porque eu tenho excesso, eu tenho elétrons passando. Tanto faz dizermos que a carga do corpo é mais 1 Coulomb ou ela está faltando 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Isso que eu acabei de explicar em outras palavras. Né? Por exemplo, se eu tenho um corpo neutro e eu coloco nele 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, esse corpo terá uma carga de 1 Coulomb negativo. Está aqui a representação dela. Né? Então, tanto faz dizermos que a carga do corpo é menos 1 Coulomb ou que existem 6,25 vezes 10 a 18 elétrons em excesso. Tá? Da definição do Coulomb, determinamos qual a quantidade de carga que um elétron carrega. Né? Aí ele inverteu aqui, ó, e nessa fórmula a quantidade de carga que um elétron carrega é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Sendo uma quantidade negativa por causa da convenção adotada. Evidentemente, a carga do próton apresenta o mesmo valor, sendo, porém, uma quantidade positiva. Com uma quantidade envolvida nesse processo de cálculo de carga elétrica muito pequena, costuma-se usar mais os submúltiplos, né? Então, eu tenho aqui os submúltiplos. Por exemplo, milli eu sei que é 10 a menos 3. Então, 1 milicoulomb, né? Olha que interessante. É 10 a menos 3 Coulomb. 1 microcoulomb, né? É 10 a menos 6 Coulomb. 1 nanocoulomb é 10 a menos 9 Coulomb e 1 picocoulomb é 10 a menos 12 Coulomb. Então, gente, é isso. Só para resumir o que eu quis dizer aqui, carga elétrica é medido em Coulomb.
Isso é muito importante. Se você tem um corpo, aquele corpo, ele dá choque, ele tem ali uma carga elétrica. A gente tem que quantizar aquela carga elétrica. E a gente vai medir aquela carga elétrica que existe aquele corpo em coulomb. Pode ter 1 coulomb, pode ter 2 coulomb, isso não importa. Se for mais 2 coulomb, significa que está faltando elétrons. Se for menos 2 coulomb, significa que tem excesso de elétrons naquele corpo. E é isso que é carga elétrica, é daí que vem a eletricidade, quando eu tenho um corpo carregado, né? Quando eu tenho excesso ou falta de elétrons em um determinado corpo. Isso é muito importante, gente, é o conceito principal de eletricidade. Tá? E como que eu meço essa carga elétrica? Eu meço em coulomb. Mas César, como assim? Eu falo que, por exemplo, uma esfera metálica que ela tem 3 coulomb. O que significa isso? Significa que ela tem 3 vezes 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, ou em excesso ou em falta. Se for menos 3 coulomb, seria em excesso. Se for mais 3 coulomb, seria em falta. Essa que é a ideia por trás de um corpo estar carregado. Beleza, gente? Essa é a nossa videoaula aí. Vou finalizar ela agora. Até a nossa próxima. Abraço a todos.